Atrever-te-ias a fingir a tua própria morte para desmascarar uma traição que te faria gelar o sangue? Bem-vindos, corajosos! Antes de mergulharmos nesta história de engano, sobrevivência e justiça, não se esqueçam de subscrever o canal e de gostar deste vídeo. O vosso apoio é vital para continuarmos a partilhar relatos incríveis. O Jogo Macabro, de Emília Ferreira. A história de hoje é sobre Emília Ferreira, uma mulher que, com a sua própria astúcia e esforço, construiu um império de concessionários de carros de luxo em Portugal, partindo do nada. Ela tinha tudo: riqueza, sucesso e o que pensava ser um casamento cheio de amor. Até que um acidente de viação mudou tudo. A primeira coisa que Emília Ferreira percebeu foi a dor. Uma dor surda e lancinante que irradiava por todo o seu corpo. As suas pálpebras pareciam pesadas, demasiado pesadas para as abrir, mas a sua mente estava a começar a clarear. Os sons do hospital infiltravam-se. O apitar constante dos monitores, o guinchar dos sapatos nos pisos de linóleo, as vozes sussurradas do pessoal médico. Ela lembrava-se de fragmentos. A conduzir para a casa do trabalho, o seu telemóvel a tocar, Ricardo a soar em pânico sobre uma emergência no escritório, depois a ponte, o momento em que pisou o pedal do travão e nada aconteceu, a horrível sensação de acelerar em vez de parar, a grade, a queda. Emília tentou abrir os olhos, mas uma onda de náuseas deteve-a. Ela ficou imóvel, a tentar orientar-se, quando ouviu a porta do seu quarto abrir-se. Como é que ela está hoje? A voz de Ricardo, o seu marido há 8 anos. Um alívio inundou-a. Ele estava ali. Tudo ficaria bem. Sem alterações, Sr. Mendes, respondeu uma voz feminina, provavelmente uma enfermeira. O médico virá em breve para falar sobre a condição dela. Obrigado. A voz de Ricardo soava tensa, preocupada. Emília tentou novamente abrir os olhos para indicar que estava acordada, mas o seu corpo recusou-se a cooperar. Ela ouviu a enfermeira sair, a porta a fechar-se suavemente e então, inesperadamente, ela ouviu uma segunda voz, uma voz de mulher familiar. Ainda inconsciente? A voz era baixa, íntima. O médico diz que ela pode nunca acordar. A voz de Ricardo tinha mudado completamente. Já não era tensa, mas quase aliviada. Então o nosso plano funcionou na perfeição. A mulher riu suavemente. A mente de Emília congelou. Aquela voz, Valéria, a sua assistente pessoal há 3 anos. A falha do travão funcionou melhor do que esperávamos, disse Ricardo. A sua voz agora casual, quase alegre. Agora é só esperar que a natureza siga o seu curso. Um suave farfalhar de tecido, o som de um beijo. Tu és brilhante, Ricardo. Eu sabia que tu conseguias. O coração de Emília começou a acelerar. O monitor ao seu lado apitava um pouco mais rápido. Ela forçou-se a respirar lenta e uniformemente, aterrorizada de que eles notassem que ela estava consciente. Cuidado! Sussurrou Ricardo. Mesmo assim, ela ainda está a causar problemas. Quanto tempo temos de esperar? Perguntou Valéria, a impaciência clara no seu tom. Não muito. Eu já falei com os advogados dela. Com ela neste estado, como o seu marido, eu recebo o controle de tudo. Os concessionários, as propriedades, as contas dela, tudo. E depois de teres o controle, pressionou Valéria. Então, nós teremos uma trágica conversa com os médicos sobre a qualidade de vida e os desejos dela de não ser mantida viva por máquinas. A voz de Ricardo era fria, calculista. Emília sempre foi muito clara sobre isso, não foi? Que sorte a dela ter um marido tão atencioso que se lembra dos desejos dela. Eles riram juntos, o som a perfurar o coração de Emília como um golpe físico. Eu ainda não consigo acreditar no quão fácil foi, disse Valéria, a mover-se pela sala. Emília conseguia ouvir os saltos dela a fazerem clique no chão.
Uma chamada sobre uma emergência no escritório, a sua pressa para aquela velha ponte onde ninguém veria nada. O mecânico a quem eu paguei fez um trabalho excelente. O cabo do travão cortado o suficiente para falhar quando ela mais precisava dele. E com o carro dela no fundo daquela ravina, ninguém iria olhar demasiado de perto para uma simples falha mecânica. Emília sentiu-se doente. O acidente de viação não tinha sido um acidente de todo. O seu marido tinha tentado matá-la, ainda estava a tentar matá-la, e a sua própria assistente era a sua cúmplice. Achamos que alguém suspeita de alguma coisa? Perguntou Valéria. Quem suspeitaria? Toda a gente sabe que nós éramos o casal perfeito. Ricardo riu amargamente. Só tu e eu sabemos o quão fria e controladora ela realmente era. Sempre a trabalhar, sempre a expandir o negócio, a tratar-me como se eu fosse apenas mais um empregado em vez do seu marido. Bem, em breve tu terás todo o dinheiro dela sem teres de lidar mais com ela, Valéria insinuou. E eu finalmente terei o que eu mereço depois de a ver pavonear-se como se fosse tão especial. Emília ouviu o som de uma gaveta a abrir-se. A procurar por isto? Perguntou Ricardo. Os brincos de diamante dela. Valéria deu um suave grito. Aqueles que ela nunca me deixou emprestar. Importas-te se... Eles são teus agora, querida. Tudo o que é dela é teu agora. Emília sentiu uma presença perto da sua cama. Ela podia sentir o cheiro do perfume distinto de Valéria. Eu sempre soube que eu ficaria melhor com estes de qualquer forma, disse Valéria, presumivelmente a admirar-se num espelho. Nesse momento, Emília tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não abriria os olhos. Ela não os deixaria saber que ela estava consciente. Ela fingiria estar em coma até que ela pudesse descobrir como se proteger. Porque se Ricardo descobrisse que ela estava acordada, ele certamente iria encontrar outra forma de terminar o que ele tinha começado. Qual pensas que é a maior falha no plano de Ricardo? O ego dele, a arrogância ou algo mais? Deixa a tua opinião nos comentários. No dia seguinte, Emília ouviu a porta a abrir-se e a fechar-se. Ela manteve a sua respiração uniforme, o seu corpo imóvel. Bom dia, senhora Ferreira. Sou o Dr. Moraes. Eu só vou verificar os seus sinais vitais. Emília sentiu umas mãos gentis a verificarem os monitores, a ajustarem algo no seu braço. Ela ouviu o médico a tomar notas, a sua caneta a raspar no papel. Ele estava sozinho. Esta podia ser a sua única oportunidade. Lenta, cuidadosamente, Emília abriu os olhos apenas uma fresta. A luz era ofuscante depois de tanto tempo na escuridão. Senhora Ferreira! O médico ofegou a inclinar-se. Emília abriu os olhos completamente, a olhar diretamente para o médico sobressaltado. Ela levantou um dedo trêmulo para os seus lábios. Por favor, ela sussurrou, a sua voz rouca por não ter sido usada. Não diga a ninguém que eu estou acordada. O Dr. Moraes olhou para ela em choque. Senhora Ferreira, isto é uma notícia maravilhosa. O seu marido ficará... Não! Emília ofegou urgentemente, a agarrar o pulso dele com uma força surpreendente. O meu marido, ele fez-me isto, ele e a minha assistente, eles tentaram matar-me, eu ouvi-os a falar. A expressão do Dr. Moraes mudou de alegria para preocupação. Senhora Ferreira, a senhora passou por uma experiência traumática. Às vezes, os pacientes experienciam confusão ou os cabos do travão, insistiu Emília. Ele pagou a alguém para cortar os meus cabos do travão. Eles estão à espera que eu morra para ficarem com o meu dinheiro. Por favor, se ele souber que eu estou acordei, ele vai tentar de novo. O médico estudou o rosto dela intensamente. Essa é uma acusação muito séria. Eu sei, sussurrou Emília. Mas eu ouvi-os. Eles não sabiam que eu podia ouvir tudo. Por favor, Dr. Moraes, eu preciso de tempo. Tempo para descobrir como me proteger. O Dr. Moraes olhou para a porta, depois para Emília. Se o que a senhora diz é verdade, a senhora pode estar em perigo. Eu sei,
disse Emília, uma lágrima a escorrer pela sua bochecha. Vai ajudar-me? Depois de um longo momento, o Dr. Moraes assentiu. Eu vou continuar a relatar que não há alterações na sua condição. Mas, Sra. Ferreira, eu não posso manter este engano indefinidamente. Nós precisamos de envolver as autoridades. Ainda não, suplicou Emília. O Ricardo tem ligações com a polícia local. Eu preciso de provas primeiro. Por favor, apenas dê-me tempo. Eu vou ajudar, o Dr. Moraes finalmente concordou. Mas apenas por um curto período de tempo. E se a qualquer momento eu acreditar que a senhora está em perigo iminente, eu terei de agir. Obrigada, sussurrou Emília a fechar os olhos ao ouvir passos a aproximarem-se. Quando Ricardo entrou na sala, Emília parecia completamente inconsciente novamente. E o Dr. Moraes estava a rever calmamente o seu prontuário. Alguma alteração, doutor? Perguntou Ricardo, a sua voz perfeitamente calibrada para soar preocupada. Nenhuma alteração significativa, Sr. Mendes, respondeu o Dr. Moraes. E Emília ficou espantada com o quão firme a sua voz se manteve. A sua condição permanece estável, mas sem alterações. Eu percebo, disse Ricardo. E Emília podia ouvir a desilusão que ele estava a tentar disfarçar. Quanto tempo pensa que ela vai ficar assim? É impossível dizer. As lesões cerebrais são imprevisíveis. Alguns pacientes acordam depois de dias, outros depois de meses ou anos. Alguns, infelizmente, nunca recuperam a consciência. E quais são as hipóteses de ela acordar? Eu penso que... O Dr. Moraes fez uma pausa. Dada a extensão das lesões dela e o tempo que passou sem melhorias, eu diria que as hipóteses são cada vez mais reduzidas. Mas nós não perdemos a esperança, Sr. Mendes. Claro que não, disse Ricardo suavemente. Eu só preciso ser realista sobre os cuidados dela e o que ela iria querer, eu percebo. Nós podemos discutir as opções no meu consultório mais tarde esta semana. Por agora, fale com ela. Alguns pacientes conseguem ouvir mesmo neste estado. Emília quase sentiu Ricardo a ficar tenso. Eles conseguem? A voz dele tinha um tom agora. Algumas pesquisas sugerem que é possível, embora no caso da Sra. Ferreira, dada a natureza da sua atividade cerebral, é improvável que ela esteja a processar muito, se é que está a processar alguma coisa. Eu percebo, disse Ricardo, a soar aliviado. Bem, eu terei isso em mente. Depois de o Dr. Moraes sair, Ricardo sentou-se ao lado da cama de Emília. Ela podia senti-lo a observá-la e levou toda a sua força de vontade para manter a sua respiração uniforme, o seu rosto relaxado. Emília, 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 disse ele suavemente, mas não havia afeto na sua voz. Tu sempre tiveste de fazer tudo da maneira mais difícil. Não podias simplesmente morrer rapidamente no acidente. Tu tens sempre de estar no controlo. Ele suspirou dramaticamente. Sabes, nada disto teria acontecido se tu tivesses apreciado o que tu tinhas, se tu me tivesses tratado como um marido em vez de um acessório. A voz dele endureceu. Sabes como é ser apresentado como o marido de Emília Ferreira em todos os eventos? Ter toda a gente a saber que tu és apenas o troféu de marido que ela apanhou antes de ficar rica. Emília sentiu a mão dele a pegar na dela, e ela lutou contra o impulso de a afastar. Bem, eu acho que eu devia agradecer-te por isto pelo menos, continuou ele. A tua condição faz toda a gente ter tanta pena. Coitado do Ricardo, eles dizem. Ninguém me questiona a assumir o controle das decisões de negócios. O teu império já está a começar a ser meu. Ele colocou a mão dela na cama de forma descuidada. Valéria é muito mais adequada para ser a minha esposa de qualquer forma. Ela entende qual deve ser o papel de uma mulher, e ela é 10 anos mais nova do que tu. Eu alguma vez te mencionei isso? Emília ouviu-o levantar-se, sentiu-o a inclinar-se sobre ela. Só entre nós, ele sussurrou perto do ouvido dela. Eu espero que tu me consigas ouvir. Eu espero que em algum lugar no teu cérebro
tu saibas exatamente o que está a acontecer e não possas fazer nada em relação a isso. Isso seria a justiça perfeita pelo quão impotente tu me fizeste sentir todos estes anos. Quando Ricardo saiu do quarto, Emília permitiu-se uma única lágrima. Como é que ela nunca tinha visto o ódio debaixo da sua aparência charmosa? Tinha sempre estado lá ou tinha crescido com o tempo? Ela tinha construído a sua cadeia de concessionários a partir de uma única localização falhada que ela tinha comprado com cada cêntimo das suas poupanças. Ela tinha trabalhado 18 horas por dia durante anos a transformá-la na empresa de carros de luxo mais bem-sucedida em 3 distritos. Ricardo tinha entrado na vida dela quando ela estava apenas a começar a ter sucesso, a encantá-la com a sua atenção e apoio, ou o que ela pensava ser apoio. Agora ela entendia. Ele nunca tinha tido orgulho no sucesso dela. Ele estava à espera de o roubar. Durante os dias seguintes, Emília aprendeu mais sobre a sua situação do que ela alguma vez quis saber. Ricardo visitava-a diariamente, sempre a fazer um espetáculo de marido devotado quando o pessoal estava presente. Mas no momento em que ele estava sozinho, a máscara caía. Ele trazia Valéria com ele frequentemente, e eles falavam abertamente sobre os seus planos, confiantes de que Emília não os conseguia ouvir. A transferência da propriedade do centro foi feita hoje, disse Ricardo durante uma visita. A assinatura dela parece surpreendentemente boa, não parece? Tu tiveste prática suficiente, riu Valéria. A forma como tu a falsificas é melhor do que a assinatura verdadeira dela. A vantagem de haver a assinar documentos durante anos, respondeu Ricardo presunçosamente. A melhor parte é que ninguém questiona. Por que o fariam? Toda a gente sabe que eu tenho estado a gerir as coisas enquanto ela tem estado indisposta. A mente de Emília acelerou. Ele estava a falsificar a assinatura dela, a transferir as suas propriedades. Quantas é que ele já tinha roubado? Quanto dano tinha sido feito? E os concessionários? Perguntou Valéria. O principal ainda está complicado. Aquele tipo, o David, está a ser difícil com algumas das alterações que eu quero fazer. O gestor de operações? Eu pensei que tu o tinhas despedido. Eu despedi, mas ele continua a causar problemas. A questionar a autenticidade da documentação, a sugerir que nós devíamos ter segundas opiniões sobre a condição de Emília. Ele é demasiado leal a ela. Não pode simplesmente substituí-lo completamente? Ainda não. Ele sabe demasiado sobre a forma como ela geria as coisas. Eu preciso de aprender mais antes de o poder pôr completamente fora de cena. Mas em breve. Emília sentiu uma onda de esperança. David estava a questionar as coisas. David ainda era leal. Ela tinha o contratado há 5 anos a reconhecer a sua integridade e inteligência. Talvez ele pudesse ser um aliado. Numa situação destas, a lealdade é uma fraqueza ou uma força? Partilha a tua opinião nos comentários. Mais tarde naquela semana, Emília ouviu Ricardo a discutir com alguém à porta do seu quarto. Eu disse-te, tu já não estás autorizado a visitá-la, Ricardo disse irritado. Eu trabalhei com a Emília durante 5 anos, Sr. Mendes. Era a voz de David. Eu só quero ver como ela está. Ela está exatamente igual à semana passada. Inconsciente? Nenhuma resposta. Os médicos dizem que há poucas esperanças de recuperação. Então, o que há de mal em deixares-me vê-la? Pressionou David. Eu estou a tentar seguir em frente, disse Ricardo. A sua voz a adotar um tom magoado que Emília agora reconhecia como completamente falso. Ter os antigos empregados dela a desfilarem por aqui torna mais difícil para mim aceitar o que está a acontecer. 10 minutos, insistiu David. É tudo o que eu peço. Bem, Ricardo cedeu depois de uma pausa. 10 minutos. Mas esta é a última vez, entendes? Eu sou o marido dela. Eu decido quem visita e quem não visita. A porta abriu-se e Emília podia sentir a irritação de Ricardo enquanto ele deixava David entrar.
10 minutos, Ricardo repetiu. Eu estarei mesmo lá fora. A porta fechou-se e Emília ouviu David a aproximar-se da sua cama. Olá, Emília, disse ele suavemente. Sou o David. A voz dele era gentil, muito diferente da forma como Ricardo lhe falava quando eles estavam sozinhos. Emília desejava desesperadamente poder responder, dar algum sinal de que ela o conseguia ouvir. As coisas não estão a correr bem na empresa, continuou David. O Ricardo está a fazer alterações, grandes alterações, a vender propriedades, a despedir pessoas que tu tiveste durante anos. Ele suspirou pesadamente. Eu tentei pará-lo. Eu disse-lhe que tu não irias querer isto, mas ele diz que ele tem agora a procuração. David aproximou-se. Algo não me parece certo em tudo isto, Emília. O acidente, o Ricardo a assumir o controle tão rapidamente. Eu tenho andado a fazer perguntas, talvez demasiadas perguntas. Ele despediu-me ontem. Emília sentiu uma onda de raiva. David tinha sido a espinha dorsal das suas operações, a única pessoa em quem ela confiava implicitamente com o seu negócio. Eu não me importo com o trabalho, continuou David, mas eu importo-me com o que está a acontecer a tudo o que tu construíste. E a sua voz baixou. Eu importo-me com o que aconteceu contigo. O relatório da polícia sobre o teu acidente parece simplificado. Não há uma investigação real sobre a falha do travão, apenas uma falha mecânica. Emília sentiu uma lágrima a escorrer pela sua bochecha antes que ela a pudesse controlar. Emília! A voz de David mudou, tornou-se mais alerta. Emília, tu consegues ouvir-me? Ela queria tanto abrir os olhos, contar-lhe tudo. Mas e se Ricardo voltasse? E se ele a estivesse a observar de alguma forma? O teu ritmo cardíaco acabou de aumentar, disse David. E Emília podia ouvir a crescente emoção na voz dele. E aquela lágrima. Emília, se tu consegues ouvir-me, eu vou descobrir o que realmente aconteceu. Eu prometo-te. A porta abriu-se abruptamente. O tempo acabou, disse Ricardo friamente. Eu estava apenas a despedir-me, respondeu David. E Emília podia ouvir a nova determinação na voz dele. Bem, tu já o fizeste. Não voltes, David. Tu já não és bem-vindo aqui. Depois de David sair, Ricardo aproximou-se da cama de Emília. Empregados leais, ele zombou. Sempre a meterem-se onde não são chamados. Não te preocupes, minha querida esposa. Ele não será um problema por muito tempo. Os pensamentos de Emília aceleraram. Ela precisava de encontrar uma maneira de comunicar com David. Mas como? Como é que ela podia comunicar sem que Ricardo descobrisse que ela estava consciente? O jogo está a intensificar-se. Com a vida de Emília em perigo e David a lutar por ela, o que achas que vai acontecer a seguir? Deixa a tua opinião nos comentários e não te esqueças de subscrever para não perderes o desfecho. 2 semanas depois de Emília ter recuperado a consciência pela primeira vez, ela ouviu uma conversa que a gelou até aos ossos. Eu gostaria de discutir as opções de fim de vida para a minha esposa, Ricardo estava a dizer ao Dr. Moraes. Eles estavam de pé dentro do quarto dela. Ricardo tinha solicitado uma consulta privada. Sr. Mendes, embora a condição da sua esposa não tenha melhorado, também não se deteriorou. O Dr. Moraes respondeu com cautela. É um pouco cedo para termos esta discussão. Doutor, eu conheço a minha esposa. Emília sempre foi muito clara sobre não querer ser mantida viva por máquinas se não houvesse esperança de recuperação. O senhor mesmo disse que as hipóteses de ela acordar diminuem a cada dia que passa. Isso é geralmente verdade, mas eu preciso de um encerramento, doutor. Ricardo interrompeu. A sua voz a quebrar com o que Emília sabia que era uma emoção falsa. Vê-la assim dia após dia está a destruir-me e a gerir os assuntos de negócio dela enquanto eu lido com esta carga emocional. Eu mal me consigo aguentar em pé. O Dr. Moraes ficou em silêncio por um momento. Sr. Mendes, eu entendo que isto é difícil, mas nós normalmente não consideramos retirar o suporte de vida até que todas as possibilidades de recuperação tenham sido esgotadas.
A sua esposa está a respirar por si mesma. O cérebro dela mostra atividade. Mas ela não está a acordar, pressionou Ricardo. Quanto tempo é que eu tenho de esperar antes que nós possamos tomar esta decisão? Semanas, meses, anos. Isso não é o que Emília iria querer. Deixe-me ser claro, disse o Dr. Moraes com firmeza. Como médico dela, eu não iria apoiar a retirada dos cuidados nesta fase. Seria prematuro e, na minha opinião profissional, inapropriado. Eu percebo, disse Ricardo, a sua voz a arrefecer. Talvez eu devesse falar com a administração do hospital para trazer um outro médico para uma segunda opinião. Alguém que possa ser mais compreensivo com a nossa situação. Esse é o seu direito, respondeu o Dr. Moraes rigidamente. Mas eu confio que qualquer médico ético lhe daria a mesma resposta nesta fase. Nós vamos ver, disse Ricardo. Obrigado pelo seu tempo, doutor. Depois de o Dr. Moraes sair, Ricardo aproximou-se da cama de Emília. Tu sempre inspiraste uma lealdade tão errada, ele murmurou. Primeiro o David, agora este médico. Mas não importa. Eu vou encontrar alguém mais cooperativo, alguém que entenda que às vezes deixar ir é a opção mais gentil. Emília sentiu o terror a crescer dentro dela. Ricardo estava a tentar ativamente fazer com que o seu suporte de vida fosse retirado. Ele já não estava contente a esperar que a natureza seguisse o seu curso. Ele queria a morta, e em breve. Mais tarde naquela noite, quando o quarto estava em silêncio e Emília estava sozinha, a porta abriu-se suavemente. Passos leves aproximaram-se da sua cama. Senhora Ferreira, sou a Sara, a sua enfermeira da noite. Emília manteve-se perfeitamente imóvel, a manter a sua aparência de coma. Eu só estou a verificar os seus sinais vitais, continuou Sara, a ajustar algo nos monitores. Depois, a sua voz baixou para um sussurro. O Dr. Moraes pediu-me para vigiar especialmente, para o informar se algo de incomum acontecer com as visitas do seu marido. Emília sentiu o seu pulso acelerar ligeiramente. O seu ritmo cardíaco acabou de aumentar, Sara notou. Eu tenho andado a observá-la há algum tempo, Sra. Ferreira. Eu notei coisas, como o seu ritmo cardíaco muda quando certas pessoas estão na sala, a lágrima quando o seu gestor a visitou, a tensão no seu rosto quando o seu marido está aqui. Sara inclinou-se. Sra. Ferreira, se a senhora me conseguir ouvir, eu quero que a senhora saiba que não está sozinha. O Dr. Moraes tem preocupações, e eu também. Se a senhora me conseguir ouvir, se estiver aí... Pesca! Emília hesitou. Ela podia confiar nesta enfermeira? Seria uma armadilha montada por Ricardo? O seu marido não está aqui. Sara a tranquilizou, como se ela tivesse lido os pensamentos dela. Somos apenas a senhora e eu. Se a senhora me conseguir ouvir, por favor, dê-me algum sinal. Dando um salto de fé, Emília abriu lentamente os olhos. Sara ofegou suavemente. Os seus olhos arregalaram-se. A senhora está consciente, ela sussurrou. Ela meite, por favor, ofegou Emília, a sua voz fraca por não ter sido usada. Ele não pode saber. O seu marido? Emília assentiu ligeiramente. Ele fez-me isto, o acidente. Ele quer-me morta. Sara parecia atordoada. O Dr. Moraes suspeitava que algo não estava bem. Mas isto... Ele está a tentar fazer com que o meu suporte de vida seja retirado, sussurrou Emília urgentemente. Ele está a roubar tudo o que eu possuo. Por favor, eu preciso de ajuda. Eu vou contar ao Dr. Moraes imediatamente, disse Sara. Nós devíamos contactar a polícia. Não! Emília interrompeu. Ainda não. O Ricardo tem amigos no departamento. Eu preciso de provas primeiro, provas do que ele fez. Como é que eu posso ajudar? Perguntou Sara sem hesitar. Ajude-me a manter-me viva, suplicou Emília. E ajude-me a encontrar uma maneira de comunicar com o David, o meu ex-gestor de operações. Ele já suspeita. Ele podia encontrar provas do que o Ricardo fez. Sara assentiu. Eu posso fazer isso. E eu tenho algo mais que pode interessá-la. Há um homem que tem andado a vir ao hospital a perguntar pela senhora.
A segurança continua a mandá-lo embora porque ele não está na sua lista de visitantes aprovados. Um homem? Quem? Ele diz que o nome dele é Marcos. Ele diz que ele estava lá quando o seu carro saiu da ponte, que ele atirou antes que o carro explodisse. O seu marido tem andado a dizer a toda a gente que a senhora foi resgatada pelos serviços de emergência, mas este homem insiste que foi ele. Emília sentiu um sobressalto de reconhecimento. Ela tinha uma vaga memória de mãos ásperas a tirá-la dos destroços. Um rosto barbudo a pairar sobre ela, a dizer-lhe para aguentar. Encontra-o, sussurrou Emília. Por favor, eu vou, prometeu Sarah. E enquanto isso, eu vou ajudá-la a recuperar as suas forças quando ninguém estiver por perto. Se o seu marido está a planear o que a senhora diz, a senhora vai precisar de estar pronta. Pela primeira vez desde que ela tinha acordado para o seu pesadelo, Emília sentiu um vislumbre de esperança. Ela já não estava sozinha. Ela tinha aliados. Agora, ela só precisava de se manter viva o tempo suficiente para expor a verdade. Inês está a juntar os seus aliados inesperados. Quem irá desempenhar um papel crucial? Não te esqueças de gostar, comentar e subscrever o canal. Na manhã seguinte, quando Emília estava sozinha, Sarah entrou no seu quarto a carregar um pequeno saco de lona. Bom dia, sussurrou ela, a verificar se a porta estava completamente fechada. Eu trouxe algumas coisas para ajudar com a sua fisioterapia. Emília abriu os olhos, ainda maravilhada com a simples liberdade de o poder fazer quando era seguro. Alguma notícia sobre o Marcos? Eu encontrei-o, Sarah confirmou, a tirar pequenos halteres e faixas de resistência do seu saco. Ele tem estado a viver debaixo da ponte onde o seu acidente aconteceu. Parece que ele se sente responsável por si de alguma forma. Como é que o encontraste? Eu perguntei no abrigo onde eu sou voluntária aos fins de semana. Ele às vezes vai lá para comer. Sarah ajudou Emília a sentar-se ligeiramente, a apoiar as suas costas. Ele concordou em encontrar-se comigo depois do meu turno hoje. Eu vou trazê-lo aqui amanhã à noite, quando o piso estiver tranquilo. Obrigada, disse Emília sinceramente. E o David? Isso é mais complicado. O seu marido instruiu especificamente a segurança para não o deixarem entrar no edifício, mas eu tenho uma ideia para isso também. Sarah mostrou a Emília como segurar um dos pequenos halteres. Primeiro vamos trabalhar na força da sua mão. A senhora perdeu tônus muscular por estar imóvel. Enquanto elas faziam exercícios suaves, Sarah explicou o seu plano. Eu tenho uma amiga que trabalha no seu concessionário principal. Eu posso passar-lhe uma mensagem para o David através dela. Se ele puder encontrar-se comigo longe do hospital, nós podemos encontrar uma maneira de ele a ver sem que o seu marido saiba. Emília fez uma careta com a dor nos seus músculos atrofiados, mas ela continuou. O Ricardo está a ficar mais agressivo com a retirada do meu suporte de vida. Ele está a procurar um médico diferente que o aprove. O Dr. Moraes está a lutar contra isso, Sarah garantiu-lhe. Ele está a documentar cada sinal positivo na sua condição para construir um caso contra a retirada dos cuidados. Mas o quê? O seu marido é persistente e ele está a dizer a toda a gente o quão dedicado ele é a honrar os seus desejos. Sarah ajudou Emília a estender o braço cuidadosamente. Ele é muito convincente. Até parte do pessoal está a começar a simpatizar com ele. Ele sempre foi bom a manipular as pessoas, disse Emília amargamente. É por isso que eu nunca vi a verdade até que foi tarde demais. Elas trabalharam em silêncio por alguns minutos. Emília a lutar contra o desconforto dos músculos a acordarem depois de semanas de inatividade. Posso fazer-lhe uma pergunta pessoal? Disse Sarah finalmente. Claro! Por que é que ele está a fazer isto? Pelo meu dinheiro. Emília suspirou. Eu acho que começou assim. O Ricardo entrou na minha vida quando o meu negócio estava apenas a começar a descolar. Ele era charmoso, atencioso. Tudo o que eu pensei que eu queria. Eu estava tão ocupada a construir a minha empresa que eu não vi o que estava a acontecer
que era que ele se ressentia do meu sucesso, da minha independência. Ele queria o estilo de vida que o meu dinheiro lhe podia proporcionar, mas ele odiava que ele viesse de mim. A voz de Emília endureceu. E depois ele conheceu a Valéria, a minha assistente. Ela fê-lo sentir-se poderoso de maneiras que eu nunca fiz. Eles têm andado a planear isto há mais de um ano, pelo que eu ouvi. Sara abanou a cabeça. É difícil imaginar viver com alguém que faria isto. O pior é que eu nunca o via vir. Emília deixou o braço cair, exausta pelo simples exercício. Eu pensei que nós éramos felizes, ou pelo menos conformados. Eu sabia que nós tínhamos ficado distantes. Mas homicídio? Ela riu sem humor. Eu nunca suspeitei que ele me odiava o suficiente para querer matar-me. Nós vamos pará-lo, prometeu Sara, a ajudar Emília a deitar-se de novo. Mas por agora a senhora precisa de descansar. Eu volto esta noite com mais exercícios. E amanhã eu vou trazer o Marcos. Depois de Sara sair, Emília fechou os olhos, não a fingir desta vez, mas a descansar realmente. A sua mente estava mais clara agora do que tinha estado desde o acidente, e com a clareza veio a determinação. Ricardo podia ter tentado tirar-lhe tudo, mas ele tinha-a subestimado. Ele sempre o tinha feito. Na noite seguinte, fiel à sua palavra, Sara regressou com um visitante. Emília, que tinha estado a fingir inconsciência como ela sempre fazia quando a porta abria, ouviu 2 pares de passos a entrar no seu quarto. Somos só nós, sussurrou Sara. A senhora pode abrir os olhos. Emília levantou o olhar para ver Sara de pé, ao lado de um homem alto e barbudo com roupas gastas. Ele olhou para Emília com uma mistura de choque e alívio. Tu estás acordada, disse ele. A sua voz rouca, mas suave. Marcos, disse Emília a reconhecê-lo dos seus fragmentos de memória. Tu tiraste-me do carro. Ele assentiu, a mover-se desajeitadamente para a beira da cama dela. Eu não pensei que tu te ias lembrar dessa parte. Eu não me lembro claramente, Emília admitiu. Mas eu lembro-me de alguém a dizer-me para aguentar. Foste tu, não foste? Sim. Marcos moveu-se desconfortavelmente, claramente não habituado a ser o centro das atenções. Eu estava a viver debaixo daquela ponte, eu ouvi o embate, eu vi o teu carro a cair. Quando eu cheguei lá, a água já o estava a encher. Tu salvaste a minha vida? Disse Emília suavemente. Marcos encolheu os ombros. Não serviu de muito se o teu marido está a tentar acabar o trabalho. Emília trocou um olhar com Sara. Tu sabes sobre isso? Eu tenho andado a observá-lo, disse Marcos, simplesmente. Algo não me pareceu certo desde o início. A forma como ele agiu na cena do acidente não foi certo. O que queres dizer? Perguntou Emília, a sentar-se mais direita. Quando os paramédicos chegaram, ele estava, eu não sei, não como um homem cuja esposa quase acabou de morrer. Ele perguntava sobre a tua condição, claro, mas era como se ele estivesse a marcar caixas. E depois, mais tarde, eu vi-o no teu concessionário. No meu concessionário? Quando? Alguns dias depois do acidente. Eu fui lá porque eu encontrei o teu cartão de visita no carro quando eu te tirei. Eu pensei que alguém devia saber o que realmente aconteceu, mas quando eu lá cheguei, eu vi-o no parque de estacionamento com aquela mulher. A Valéria? Emília forneceu. Sim, ela. Eles estavam a celebrar, a abraçarem-se, a rirem-se. Não foi certo. Os olhos de Marcos escureceram. Então eu comecei a prestar atenção e depois eu ouvi-os a falar sobre os travões. O coração de Emília acelerou. Tu ouviste-os a admitir que eles adulteraram o meu carro? Marcos assentiu. Eles não me viram. Eu estava a recolher latas do caixote do lixo do concessionário. Eles estavam na parte de trás. Eles pensaram que eles estavam sozinhos. A mulher, a Valéria, estava preocupada com a investigação policial. O teu marido disse-lhe para não se preocupar, que ele tinha pago bem ao mecânico para fazer com que parecesse uma simples falha de travão por desgaste. Marcos, disse Emília urgentemente,
Tu estarias disposto a dizer isto à polícia? Ele hesitou. Eu e a polícia não nos damos exatamente bem. E quem é que me iria acreditar em vez de um homem de negócios rico? Eles iriam se nós tivéssemos provas, Sarah interrompeu. Marcos, tu por acaso viste que mecânico é que eles estavam a falar? Melhor do que isso, disse Marcos, a meter a mão no bolso do casaco. Eu fui ao ferro velho onde eles levaram o teu carro. A segurança é bastante fraca lá à noite. Eu encontrei isto. Ele tirou um saco de plástico que continha o que pareciam ser componentes danificados do cabo do travão. O mecânico cortou o cabo quase completamente, mas ele fez com que parecesse um desgaste normal, explicou Marcos. Estas peças ainda têm as marcas da ferramenta. Um perito forense podia provar que não foi uma falha acidental. Emília olhou para a evidência em espanto. Marcos, isto é, eu não sei o que dizer. Não digas nada ainda, ele respondeu. Guarda as peças com cuidado. Nós ainda precisamos de os apanhar a admitir o que eles fizeram. A tua palavra contra a deles não é suficiente. E estas peças sozinhas não vão provar quem fez o corte. Sarah tocou no ombro de Emília. Eu tenho mais notícias. Eu passei uma mensagem para o David. Ele vai encontrar-se comigo amanhã na pastelaria em frente. Eu disse-lhe que era sobre ti, mas eu ainda não lhe expliquei tudo. Bom, disse Emília, a sua mente a acelerar com possibilidades. Nós precisamos de ter cuidado com o quanto nós partilhamos e com quem. Ricardo tem andado a falsificar a minha assinatura em documentos. David podia ajudar a provar isso. Há algo mais que a senhora devia saber, disse Sarah com hesitação. O seu marido veio mais cedo hoje enquanto a senhora estava a dormir. Ele estava com outro médico, um especialista de outro hospital. Eles estavam a discutir a sua condição, e o novo médico parecia muito mais receptivo à ideia de retirar os cuidados. Emília sentiu um medo frio a invadi-la. O quão em breve? Eu não tenho a certeza. Mas pelo que eu ouvi, eles estão a falar em tomar uma decisão dentro de uma semana. Então nós não temos muito tempo, disse Emília com firmeza. Nós precisamos de coordenar os nossos esforços. Sarah, quando te encontrares com o David amanhã, põe-no a par. Mas tem cuidado. Se Ricardo suspeitar de alguma coisa, ele pode acelerar os planos dele. Eu terei cuidado, Sarah prometeu. Marcos, continuou Emília, tu podes manter estes componentes dos travões seguros? Eles são a melhor evidência física. Ele assentiu. Eles estão escondidos onde ninguém os vai encontrar. Bom. E eu preciso de continuar a recuperar as minhas forças, disse Emília, a determinação a endurecer a sua voz. Quando chegar à altura de confrontar o Ricardo, eu preciso de estar pronta. Enquanto eles finalizavam seus planos, Emília sentiu algo que ela não tinha experienciado desde antes do acidente: propósito. Ela já não estava apenas a sobreviver, ela estava a lutar. E com estes aliados inesperados ao seu lado, ela finalmente tinha uma oportunidade de justiça. O tempo está a esgotar-se. O plano de Emília está a tomar forma. Será que eles conseguem reunir as provas a tempo? Deixa a tua opinião nos comentários. À noite seguinte, Sarah regressou ao quarto de Emília a parecer enérgica. Eu encontrei-me com o David, disse ela assim que fechou a porta. Ele tem andado a investigar o Ricardo por conta própria. Ele já reuniu bastante evidência. Emília sentou-se ansiosamente. Que tipo de evidência? Registros financeiros que mostram que Ricardo tem andado a transferir sistematicamente os seus ativos para novas contas sob o controle dele, assinaturas falsificadas em documentos legais, e ele encontrou um padrão no passado de Ricardo que pode interessá-la. Que padrão? Sarah ajudou Emília com seus exercícios enquanto ela explicava. Antes de Ricardo a conhecer, ele namorou outras 2 mulheres ricas. Ambas as relações terminaram quando as mulheres experienciaram subitamente problemas financeiros. Uma perdeu o negócio dela no que parecia ser uma série de maus investimentos.
A outra sofreu o roubo de identidade, que resultou em dívidas massivas. Tu achas que o Ricardo foi o responsável? David tem a certeza. Ele tem andado a rastrear estas mulheres. Uma delas está disposta a falar sobre o que aconteceu. Emília processou esta informação enquanto trabalhava no fortalecimento das suas pernas. Então eu não fui o primeiro alvo dele, apenas o mais ambicioso. Exato. Mas aqui estão as boas notícias. O David tem contactos no Ministério Público que não estão ligados aos amigos do Ricardo na polícia local. Ele pensa que nós temos o suficiente para começar a construir um caso. Mas nós precisamos de algo definitivo. Ricardo e Valéria a discutirem explicitamente o plano deles. E nós precisamos disso rapidamente. O Ricardo está a pressionar para que o meu suporte de vida seja retirado em questão de dias. Emília acrescentou gravemente. Sarah assentiu. É por isso que o David trouxe isto. Ela meteu a mão no bolso e tirou o que parecia ser um pequeno broche decorativo. É um dispositivo de gravação. Nós podemos escondê-lo no seu quarto para capturar as conversas deles quando eles pensarem que ninguém está a ouvir. Vai funcionar? Perguntou Emília a examinar o pequeno dispositivo. O David diz que ele tem uma excelente qualidade de áudio e pode gravar durante horas. O desafio é escondê-lo em algum lugar onde o Ricardo não o vá notar, mas onde ele ainda possa apanhar as vozes deles claramente. Eles decidiram colocar o dispositivo no fundo da mesa de cabeceira, a posicioná-lo cuidadosamente para capturar as conversas à volta da cama de Emília. Agora nós esperamos, disse Sarah. E nós esperamos que eles digam algo incriminatório o suficiente para o usarmos contra eles. E se eles não o fizerem? Perguntou Emília. A expressão de Sarah tornou-se séria. Então o Dr. Moraes e eu teremos de tomar medidas oficiais baseadas nas nossas suspeitas. Pode não ser suficiente para provar a culpabilidade do Ricardo, mas deve ser suficiente para o impedir de retirar o seu suporte de vida enquanto uma investigação está a ser conduzida. No dia seguinte, Emília manteve a sua fachada de coma enquanto Ricardo chegava com Valéria. Eles pareciam particularmente animados. Está tudo pronto, Ricardo disse ao entrar. Eu convenci o comitê de ética do hospital a reunirem-se amanhã para discutir o caso de Emília. O novo especialista concorda completamente com a nossa perspectiva. Quanto tempo depois da reunião até que eles já sabes? Perguntou Valéria. Se tudo correr como planeado, eles podem retirar o suporte de vida de Emília já depois de amanhã. Ricardo parecia satisfeito consigo mesmo. O Dr. Moraes continua a opor-se, claro, mas ele está a ser invalidado. Eu fiz uma grande impressão como o marido devotado a tomar a decisão difícil, mas amorosa. Valéria riu. Tu sempre foste um bom ator. Já está quase a acabar, querida, disse Ricardo. E Emília podia ouvir o som deles a beijarem-se. A esta hora amanhã, nós estaremos a finalizar a última papelada. Eu já transferi a maioria dos ativos importantes. Os concessionários são os próximos. E quanto àquele gestor, o David, ele ainda está a causar problemas? Não por muito tempo, disse Ricardo sombriamente. Eu arranjei para que algumas discrepâncias fossem encontradas na contabilidade do concessionário principal. Quando eu acabar com ele, ele estará a enfrentar acusações de apropriação. Emília sentiu uma onda de raiva. Ricardo não estava apenas a tentar matá-la, mas também a planear destruir a reputação de David e possivelmente mandá-lo para a prisão. Tu pensas em tudo, Valéria disse. É por isso que eu te amo. O acidente devia tê-la matado por completo, disse Ricardo, a sua voz a endurecer enquanto ele presumivelmente olhava para Emília. Mas desta forma também funciona, mais limpo em alguns aspectos. Ninguém vai questionar um marido em luto que herda a fortuna da esposa depois de tomar a decisão dolorosa de a deixar ir quando não havia esperança de recuperação. Quanto tempo mais nós temos de continuar a visitá-la assim? Valéria queixou-se. É deprimente. Só até que isto esteja feito, nós precisamos de manter as aparências. Além disso, Ricardo acrescentou com uma risada fria, eu até que gosto destas pequenas conversas, a contar-lhe exatamente o que nós fizemos.
a saber que ela não pode fazer nada em relação a isso. Tu és mau, Valéria brincou. Tu não fazes ideia, respondeu Ricardo. Agora vamos. Nós temos uma reunião com os advogados para finalizar a papelada para a transferência do concessionário. Quando Emília se estabilizar, tudo será legalmente meu. Depois de eles saírem, Emília esperou vários minutos para ter a certeza de que eles não voltariam. Depois, ela abriu os olhos. O dispositivo de gravação tinha capturado tudo. Agora, eles tinham provas das intenções de Ricardo, a sua admissão sobre o acidente e o seu plano para incriminar David. Era hora de colocar o seu próprio plano em movimento. A gravação incriminatória já está feita. O que achas que vai acontecer no confronto final? Deixa a tua opinião nos comentários. Naquela noite, Sarah, David e Marcos reuniram-se no quarto de Emília para uma sessão de estratégia final. A gravação é clara. David confirmou depois de a ouvir. Combinada com os componentes do travão que o Marcos recuperou e a documentação financeira que eu reuni, nós temos um caso sólido. Mas nós precisamos de agir rapidamente, Sarah acrescentou. O comitê de ética reúne-se amanhã às 10 horas. Se eles aprovarem a retirada dos cuidados, o Ricardo pode fazer com que o suporte de vida de Emília seja retirado já na manhã seguinte. Então, qual é o plano? Perguntou Marcos, ao olhar para todos eles. Emília sentou-se mais direita na sua cama, mais forte agora, depois de dias de fisioterapia secreta. O Ricardo e a Valéria vão vir amanhã à tarde para se encontrarem com o advogado aqui no hospital. Eles planeiam finalizar a papelada para transferir os meus concessionários. Essa é a nossa oportunidade. O David já falou com a inspetora Ribeiro da Polícia Judiciária, disse ela. David assentiu. Ela tem andado a investigar crimes financeiros e tem o Ricardo no radar dela há algum tempo, embora ela nunca tivesse evidência suficiente para avançar. Ela estará aqui com agentes à espera do nosso sinal. Emília respirou fundo. Quando o Ricardo e a Valéria estiverem aqui a discutir os detalhes finais do plano deles, a pensar que eu não os consigo ouvir é quando eu vou revelar que eu estive consciente o tempo todo. Tens a certeza de que és forte o suficiente? Perguntou Sarah com preocupação. Eu tenho de ser, disse Emília com firmeza. O Ricardo precisa de me ver acordada, de saber que eu ouvi tudo, que eu sei exatamente o que ele fez. É arriscado, alertou Marcos. Ele pode tornar-se violento quando ele perceber que tu estiveste a fingir. É por isso que vocês todos estarão por perto, disse Emília, e é por isso que a inspetora Ribeiro e os seus agentes estarão mesmo lá fora. Eles finalizaram os detalhes do seu plano, cada pessoa a saber o seu papel. Enquanto os seus aliados saíam para descansar um pouco antes do confronto, Emília deitou-se na sua cama, a sua mente a acelerar. Amanhã tudo mudaria. Ou ela recuperaria a sua vida e a justiça seria feita, ou Ricardo encontraria uma maneira de a silenciar permanentemente. De qualquer forma, a farsa finalmente terminaria. A manhã seguinte amanheceu com uma energia tensa. Emília seguiu a sua rotina habitual de fingir estar inconsciente durante a mudança de turno e as rondas matinais. O Dr. Moraes entrou para o seu exame, a falar-lhe normalmente para o benefício de qualquer observador, enquanto lhe sussurrava atualizações. O comitê de ética está a reunir-se agora. Ele murmurou enquanto verificava os seus sinais vitais. Eu apresentei todas as evidências médicas contra a retirada dos cuidados, mas o novo especialista de Ricardo é bastante persuasivo e o próprio Ricardo fez uma grande atuação sobre como ele estava a honrar os seus desejos. Emília apertou ligeiramente a sua mão em reconhecimento. A inspetora Ribeiro está em posição. O Dr. Moraes continuou calmamente. Ela tem agentes de segurança apostados por todo o piso, vestidos como pessoal do hospital. Ninguém os vai reconhecer. Depois de ele sair, Emília concentrou-se em controlar a sua respiração e manter-se calma. Tudo dependia do momento agora.
Sara a tinha ajudado a aplicar uma quantidade mínima de maquilhagem mais cedo naquela manhã, o suficiente para lhe dar alguma cor, mas não tanto para que Ricardo notasse. O dispositivo de gravação estava no seu lugar, com uma bateria nova para garantir que ele capturaria tudo. Perto do meio-dia, Sara esgueirou-se para dar a Emília uma atualização. O comitê de ética aprovou a retirada dos cuidados, disse ela gravemente. Eles agendaram-no para amanhã de manhã às 9h. Emília sentiu um arrepio. Então esta é a nossa única oportunidade. O Ricardo e a Valéria vão vir às 14h com o advogado. O David e o Marcos já estão em posição. A inspetora Ribeiro já reviu todas as nossas evidências e está preparada para fazer detenções com base no que ela já tem. Mas a gravação que nós obtivermos hoje vai selar o caso. Sara ajudou Emília a sentar-se e a alongar-se, a trabalhar através da sua rotina de exercícios já familiar, projetada para a preparar para o que estava a vir. Quando Sara saiu para tomar a sua posição, Emília sentiu-se tão pronta quanto ela podia estar. Às 14h em ponto, Emília ouviu a voz de Ricardo no corredor, juntamente com a de Valéria e uma terceira voz que ela não reconheceu, presumivelmente a do advogado. Ela voltou para a sua posição de coma, com os olhos fechados, a respiração uniforme, o rosto relaxado. A porta abriu-se e 3 pessoas entraram. Como pode ver, advogado, a condição da minha esposa permanece inalterada. Ricardo estava a dizer, a sua voz com aquela nota perfeita de dor praticada. O comitê de ética aprovou a retirada dos cuidados para amanhã de manhã. Eu entendo, Sr. Mendes, respondeu o advogado. E tem a certeza de que isto é o que a sua esposa iria querer? Absolutamente, Ricardo afirmou. Emília sempre foi clara sobre não querer medidas extraordinárias se não houvesse esperança de recuperação. Por mais doloroso que seja, eu estou a honrar os desejos dela. Muito bem, disse o advogado. Vamos rever os documentos finais de transferência para os concessionários. Assim que estes forem assinados, todas as propriedades de negócio da Sra. Ferreira estarão legalmente sob o seu controle. Emília ouviu o farfalhar de papéis, o raspar de cadeiras enquanto eles se sentavam perto da sua cama. Só para confirmar, continuou o advogado. Estas transferências estão a ser feitas sob a procuração que a Sra. Ferreira lhe deu antes do seu acidente? Isso é correto, Ricardo mentiu suavemente. Emília confiava implicitamente em mim com todos os assuntos dela. Emília nunca tinha assinado tal documento. E todos sabiam disso. A procuração que Ricardo estava a usar era uma falsificação. Tal como tantos outros documentos, o momento é afortunado, comentou o advogado. Ter estas transferências completas antes do procedimento de amanhã vai simplificar consideravelmente a herança. Sim, vai, Ricardo assentiu. Emília teria querido uma transição limpa, com interrupção mínima para os negócios que ela construiu. A hipocrisia casual das suas palavras fez o sangue de Emília ferver, mas ela manteve a sua fachada. Enquanto o advogado guiava Ricardo através dos documentos, a explicar várias cláusulas e requisitos, Valéria ficou impaciente. Nós podíamos acelerar isto? Perguntou ela bruscamente. Este quarto é deprimente. Valéria, Ricardo repreendeu-a suavemente. Mostra algum respeito. Por quê? Valéria zombou calmamente. Ela não nos consegue ouvir, e a esta hora amanhã ela já terá ido de qualquer forma. Ainda assim, disse o advogado, a soar desconfortável, talvez devêssemos continuar isto na sala de consulta. Não é necessário, disse Ricardo com firmeza. Eu quero estar aqui com a minha esposa. Vamos continuar. Eles continuaram com mais documentos. Ricardo a fazer perguntas ocasionais sobre vários pontos legais. Emília controlava cuidadosamente a sua respiração, à espera do momento certo. Finalmente o advogado disse: Isso é tudo, Sr. Mendes. Se o senhor apenas assinar aqui, a transferência estará completa. Com prazer, respondeu Ricardo.
Emília podia imaginá-lo a assinar com um floreio, finalmente a conseguir o que ele tinha estado a planear durante tanto tempo. Este era o momento de agir. E se a senhora Ferreira recuperasse inesperadamente? Perguntou o advogado, quase como um pensamento tardio. Houve uma pausa. Então Ricardo riu suavemente. Ela não vai. Mas, hipoteticamente, o advogado pressionou, estas transferências estariam sujeitas à contestação se ela recuperasse a consciência e as disputasse. Confie em mim, advogado, disse Ricardo friamente. Isso não será um problema depois de amanhã. Eu apenas quero ser claro sobre todas as possibilidades, insistiu o advogado. Como o seu conselheiro legal... O acidente devia tê-la matado corretamente. Valéria interrompeu impacientemente. Nós nem estaríamos a ter esta conversa se o cabo do travão tivesse falhado corretamente. Valéria, Ricardo sibilou. Agora não. O quê? É o teu advogado, não é? E ela não nos consegue ouvir. A voz de Valéria aproximou-se da cama de Emília. Olha para ela! Completamente ausente. Apenas uma casca vazia a ocupar espaço. O advogado limpou a garganta desconfortavelmente. Eu penso que nós devíamos... A esta hora, amanhã, nós seremos finalmente livres dela, disse Ricardo, a sua voz agora despojada de toda a pretensão de cuidado ou preocupação. O ventilador desliga-se às 9 horas, e isso é tudo. Os médicos dizem que não deve demorar muito depois disso. Emília tinha ouvido o suficiente. Era hora. Lenta, deliberadamente. Ela abriu os olhos. O quarto ficou em foco. Ricardo e Valéria de pé, perto dos pés da sua cama. O advogado a recolher papéis perto da janela. Os três de costas para ela. Emília sentou-se ligeiramente e disse com uma voz clara e firme: Eu não iria querer isso de todo, Ricardo. O efeito foi instantâneo. O advogado deixou cair os seus papéis. Valéria gritou: E Ricardo? Ricardo virou-se lentamente, o seu rosto a perder a cor enquanto ele olhava para a sua esposa, muito consciente. Emília, ele sussurrou. O choque e o horror a misturarem-se na sua expressão. Surpresa? Disse Emília, a sua voz mais forte do que ela própria tinha esperado. Eu estive acordada durante semanas. Isso é impossível, Ricardo gaguejou. Os médicos disseram... Eles disseram o que eu lhes pedi para dizerem, Emília interrompeu. Depois de eu te ter ouvido a ti e a Valéria a celebrarem o vosso plano bem-sucedido, no dia em que eu recuperei a consciência. Valéria recuou em direção à porta. Ela está confusa. Danos cerebrais. Ela não sabe o que está a dizer. Eu sei exatamente o que estou a dizer, Emília respondeu. Eu sei que tu adulteraste os meus travões. Eu sei que tu estiveste a falsificar a minha assinatura e a roubar os meus ativos. E eu sei que tu estavas a planear terminar o trabalho amanhã ao retirar o meu suporte de vida. Ricardo pareceu recuperar. O seu choque a dar lugar ao cálculo. Emília, querida, tu passaste por uma experiência traumática. A tua mente está a pregar-te partidas. Poupem-me, Ricardo. Emília interrompeu. Eu ouvi tudo. Cada conversa, cada plano, cada comentário cruel que tu fizeste ao meu lado a pensar que eu não te conseguia ouvir. O advogado moveu-se em direção à porta. Eu devia ir. Isto é claramente um assunto privado. Fique onde está! Uma nova voz ordenou quando a porta se abriu. A inspetora Ribeiro entrou, ladeada por 2 agentes fardados. Ninguém vai a lado nenhum. Os olhos de Ricardo moveram-se entre Emília e a inspetora. O que é isto? Ricardo Mendes, disse a inspetora Ribeiro formalmente. O senhor está detido por tentativa de homicídio, fraude e conspiração. Isto é ridículo, Ricardo protestou, o seu charme a regressar instantaneamente. A minha esposa acabou de acordar de um coma. Ela está confusa, desorientada, seja o que for que ela pense que ouviu. Nós não precisamos do testemunho dela, a inspetora interrompeu, embora ele certamente vá ajudar. Ela levantou um pequeno dispositivo. Nós temos gravações das vossas conversas neste quarto, com
conversas muito incriminatórias. Tu não podes gravar as pessoas sem o conhecimento delas, Ricardo argumentou. Isso é ilegal. Qualquer gravação seria inadmissível. Na verdade, disse David, a entrar na sala com Sarah e Marcos atrás dele. Neste estado, apenas uma parte precisa de dar o seu consentimento para uma gravação. Emília consentiu. E nós temos mais do que apenas gravações, acrescentou Marcos, a dar um passo em frente com um saco de plástico que continha os componentes dos travões. Evidência física de adulteração do seu carro. Valéria tentou subitamente escapar pela porta. A empurraram dos agentes, mas ela foi rapidamente detida no corredor. A fachada de Ricardo finalmente quebrou, o seu rosto contorcido de raiva enquanto ele olhava para Emília. Sua cadela estúpida, tu não podias simplesmente morrer, podias? Tu tens sempre de estar no controlo, tu tens sempre de ganhar. Agentes! A inspetora Ribeiro assentiu e a polícia moveu-se para algemar Ricardo. Enquanto eles o levavam, Ricardo virou-se para Emília, os seus olhos a arder de ódio. Tu pensas que isto acabou? Tu não tens nada. Eu saio sob fiança esta noite. Emília olhou fixamente para ele. Eu ouvi tudo, Ricardo. Cada plano, cada mentira. E agora toda a gente também vai ouvir. Depois de Ricardo e Valéria terem sido levados, a sala ficou em silêncio. O advogado ficou desajeitadamente perto da janela, a agarrar a sua pasta. Senhora Ferreira, eu não fazia ideia. Eles disseram-me que a procuração era legítima. Poupe-se a si mesmo, disse David bruscamente. A acusação vai querer falar consigo sobre o seu papel em tudo isto. Enquanto o advogado era escoltado para fora, Emília finalmente permitiu-se relaxar contra as almofadas. Tinha acabado. Depois de semanas a fingir, a ficar completamente imóvel enquanto o seu marido conspirava a sua morte, ela era finalmente livre. Sarah correu para o seu lado a verificar os seus sinais vitais. Estás bem? Isso deve ter sido incrivelmente estressante. Emília assentiu, subitamente exausta. Valeu a pena. Obrigada a todos vocês. Eu não teria sobrevivido sem a vossa ajuda. O que acontece agora? Perguntou Marcos, a meter as mãos nos bolsos desajeitadamente. Agora, disse Emília com determinação, eu recupero o que é meu e construo algo melhor. A verdade triunfou. A Emília escapou da sua prisão e está pronta para começar uma nova vida. Não te esqueças de gostar, comentar e subscrever o canal para mais histórias de resiliência e justiça.